Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Alessandro na área, mais uma vez, equipe Redação Absoluta, e nós estamos extremamente empolgados com este projeto, esta trilha da redação. E para você que está chegando aqui agora, nesse exato momento no nosso canal do YouTube, faz o seguinte, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho de notificação, que é para você ser notificado todas as vezes que tivermos vídeos novos aqui no canal, tá bom? Então, um forte abraço, um beijo no coração, e eu quero cada um de vocês aqui atentos aos mínimos detalhes que nós vamos tecer aqui no dia de hoje, tá bom? E o nosso encontro, por incrível que pareça, o que vocês acham que nós vamos falar? Lógico que vocês já sabem, já está aqui embaixo na descrição do vídeo, né? Nós vamos falar sobre a União Europeia e o Brexit. O Brexit, né? É um nome bonito, um nome estranho, eu não sei nem o que falar, mas enfim, você entendeu? O Brexit. Aí eu venho falar para vocês, cara, por que nós aqui, brasileiros, temos de estudar essas coisinhas, parece até, no primeiro momento, coisinhas bobas, né? Mas a gente tem de levar em consideração que o Brasil, ele é semelhante a você. Como assim o Brasil é semelhante a você? Da mesma forma que você precisa estabelecer alguns critérios de comercialização, você recebe dinheiro, você trabalha, você recebe o seu dinheiro. Logo, você precisa ir ao supermercado, se você precisa ir a um sacolão, enfim, você precisa fazer as suas compras, você precisa prover a sua casa da mesma, só que tem algumas coisinhas que quando você vai comprar, não tem aí nas redondezas da sua casa, ali no comércio que permeia a sua casa. O que você precisa fazer? Você precisa, vou à próxima cidade. Ah, não tem naquela outra cidade ali. Eu vou recorrer a outra cidade. Vou recorrer a outra cidade. Só que com o Brasil, na escala maior, acontece da mesma forma. Tudo que a gente precisa comprar, se não tem aqui dentro do nosso país, a gente precisa fazer o quê? Buscar fora. E é isso que a gente precisa entender. A gente precisa buscar fora. Só que não é tão simples assim o fato de você buscar fora do seu país para trazer para dentro do seu país. A gente precisa lembrar que existem vários fatores. Da mesma forma que você precisa pegar um carro, ou então um carro particular, um transporte público, enfim, você precisa dar um jeito de chegar ao seu destino e fazer com que essa compra que você fez chegue, mais uma vez, à sua casa. Da mesma forma é o Brasil. O Brasil e os demais países, né? E nos países não é diferente, eles são organizados em blocos. É lógico, existem aqueles países que são independentes, porém, os países, eles fazem uma cúpula, certo? Eles se reúnem ali, como é o exemplo da União Europeia. A União Europeia é uma união de alguns países da Europa. União Europeia, países da Europa. E essa união, ela permitiu que algumas coisas acontecessem. Como assim? Já entrando aqui, ó, você pode perceber aqui nos tópicos que eu elenquei para vocês. Vocês podem perceber que a União Europeia, então, é um bloco econômico. Se é um bloco econômico, é a união de alguns países. Esses países que fazem parte do continente europeu. São todos os países do continente europeu que são pertencentes à União Europeia? Não necessariamente. Porém, assim como o bloco econômico o qual o Brasil faz parte, que é o famoso Mercosul, né? Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, são 4, né? 4 países ali do Mercosul. A União Europeia já é um pouquinho maior, certo? São ali mais de 20 países da Europa que compõem a União Europeia, beleza? Então a União Europeia é um bloco, é uma reunião de países europeus, certo? Que resolveram se unir para facilitar algumas coisas, como por exemplo, a transição de um país para o outro. Existe algumas facilidades. Por exemplo, para você que é morador aqui do Brasil ir ao Reino Unido,
e a Inglaterra, enfim. Para você sair do Brasil, para ir a algum lugar da Europa, você precisa seguir alguns protocolos. Vamos dizer que você precisa seguir 20 protocolos, certo? Bem burocráticos. Porém, pelo fato deles serem unidos, né, desta união, de existir essa união, alguns requisitos são limados, eles são eliminados, certo? Então, vamos dizer assim, que são pouquíssimos requisitos que a pessoa precisa cumprir para entrar naquele país. Outra coisa também, que é bastante pertinente a gente lembrar, que existe a unificação da moeda. No caso, na Europa, o euro é uma moeda muito importante. Aqui no Brasil, nós temos o real, certo? Então, você pode perceber que lá nesta União Europeia, ela facilita a vida daquelas pessoas que são oriundas daqueles países. Então, eles circulam com mais facilidades, eles compram coisas de um país para o outro com mais facilidade. Quando a gente vai importar alguma coisa de fora para o Brasil, a gente paga uma série de tributos, justamente porque a gente precisa cumprir com os protocolos que são exigidos de países que infelizmente não são países amigos de forma tributária, por exemplo, não tem uma tributação única, certo? Então aí é uma vantagem de você ter um acordo comercial, tá bom? Espero que vocês estejam entendendo. Então, essa é a ideia da União Europeia. Então, a União Europeia é um aglomerado de países que resolveram se unir resolveram unir forças justamente para que parassem com os entraves, sejam entraves comerciais, entraves políticos, entraves econômicos, enfim, uma série de fatores que vão destravar ali o andamento do país, certo? A rotina dos países que contemplam ali a União Europeia. Porém, de um tempo para cá, aí eu posso dizer, assim como eu coloquei aqui para vocês, eu posso dizer que existem algumas vantagens, como eu já mostrei para vocês. Ó, você comprar uma coisa de um país para o outro, você paga menos impostos, só aquelas questões que já são previstas em lei local. Você também tem o livre acesso, você vai e volta quantas vezes você quer, sem você precisar cumprir uma série de requisitos para você entrar naqueles países. Você tem uma moeda única, que no caso é o euro. Você não precisa, todas as vezes que for entrar num país europeu, no caso deles, né, que compõem a União Europeia, eles não precisam ficar trocando de moeda. Ah, eu vou para os Estados Unidos, eu tenho R$1, eu vou comprar dólar. Ou então eu vou para tal lugar, eu vou comprar euro. Não, a moeda deles já é a única, então já facilita muitas coisas, tá ok? E aí, dentro desse contexto da União Europeia, no ano de 2016, começou-se a ventilar uma ideia chamada Brexit. O que é o Brexit? É o rompimento, certo? É o rompimento do Reino Unido, que é um dos países mais fortes, é um dos braços mais fortes da União Europeia. Ele resolveu falar o seguinte, cara, eu não estou satisfeito aqui com as políticas, eu não estou satisfeito com esses acordos, né? Então eu vou resolver sair. Eu quero a minha independência, certo? Então, o ato do Reino Unido sair da União Europeia é o que chamamos de Brexit, tá bom? Em 2016 que começou-se a ventilar esta ideia. Porém, quando foi agora, no dia 31 de janeiro de 2020, é que de fato este evento aconteceu, houve essa ruptura. Havendo essa ruptura, o que acontece com essa ruptura? Essa ruptura, o Reino Unido agora vai ter a prerrogativa de ter, né? Vamos dizer assim, a moeda. Será que eu quero manter o euro aqui como minha moeda oficial? Ah, será que o meu sistema político eu vou
querer manter desta forma, eu não quero mudar, certo? Eu tenho a prerrogativa de mudar o sistema político, eu tenho a prerrogativa de mudar o sistema econômico, enfim, o Reino Unido agora passa a ter a sua independência. O que ele quiser fazer, ele vai fazer sem precisar consultar o bloco econômico como um todo e fazer aquela série de votações que vocês já bem sabem como funciona para você aprovar algum projeto, tá bom? Então, assim, existem algumas vantagens? Pode ser que sim, pode ser que não. Algumas desvantagens, infelizmente, essas desvantagens pode ser que aconteçam com mais evidência a partir do ano de 2021, porque agora, do dia 31 de janeiro desse ano de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020, existe ainda algumas lacunas a serem cumpridas, certo? Não é porque o Reino Unido saiu de uma vez por todas da União Europeia que acabou. Não, não é assim. Ainda existe um resquício do contrato, vamos dizer assim, o contrato ainda da permanência dele, né, dos privilégios de ser União Europeia, vão até o final desse ano. Então, a partir de 2021, os cidadãos, vamos dizer assim, que são oriundos de outros países europeus que estão ali dentro, beleza, que já estão ali dentro, tranquilos. Agora, aqueles que porventura querem entrar no país, aí a burocracia já vai ser outra, o trâmite já vai ser outro. Você pode perceber, então, que o Brasil, ele não é que ele é um dos melhores parceiros econômicos do Reino Unido. Porém, nos últimos anos, o Reino Unido importou mais de 2 trilhões de dólares de produtos do Brasil, principalmente no que tange o comércio, sabe de qual área? Do agronegócio. O Brasil, graças a Deus, né, vamos dizer assim, graças a Deus, essa é a expressão, ele ainda tem uma força muito grande na sua economia agropecuária. Então, assim, o campo, né? A economia do campo ainda representa muito aqui no nosso país, tá bom? Então, assim, pelo fato da saída do Reino Unido da União Europeia, agora o Brasil começa a estreitar os laços com o Reino Unido. Nesse caso, de produtos voltados ali da área da agricultura. Porém, a gente precisa entender o seguinte, como eu coloquei aqui para vocês, a gente precisa entender que existe outro bloco econômico chamado Mercosul. Eu falei no início da aula. O Mercosul, ele é formado ali pela Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai. Qualquer decisão que envolva outro bloco econômico precisa ser passada, precisa ser discutida ali no Mercosul, tá bom? Então, só que ultimamente o relacionamento entre Brasil e Argentina, que são os braços mais fortes, vamos dizer assim, do Mercosul, não está ainda, não está uma das melhores relações, tá? Aquela relação ali de cunhado, né? Aquela relação que não tão boa, brincadeiras à parte. Mas assim, pessoal, então o Brasil e o Reino Unido têm essa probabilidade, né? Até o próprio ministro da Economia, o Paulo Guedes, ele já chegou a falar sobre uma grande vantagem de ter, né, de estreitar os laços aí entre Brasil e Reino Unido nessa questão aí da economia voltada para a área da agricultura. Então, assim, o Brasil pode ser que saia ganhando com essa saída aí, ó, com esse desmembramento da União Europeia
do Reino Unido, né, com a União Europeia. Então, assim, pessoal, o que o Brasil tem a ver com o Brexit é justamente isso que eu mostrei para vocês. O Brasil ele pode se aproximar, economicamente falando, do Reino Unido, tendo em vista que agora o Reino Unido ele não precisa mais consultar ninguém para tomar as suas decisões em âmbito internacional. Porém, são ventos bons que estão soprando para o nosso país? São ventos bons. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, quem é a menina dos olhos aí ainda do Mercosul não, do Reino Unido? Infelizmente ou felizmente, ainda é os Estados Unidos. Porém, ainda há uma grande chance, nós brasileiros, sairmos ganhando nesses detalhes aí, tá bom? Então, assim, pessoal, pode parecer que é besteira ou não, esse assunto, né, do Brexit e a União Europeia aqui no nosso Brasil, no nosso país, pelo fato de estar tratando de redação para concurso público. Mas se você levar em consideração que você está falando de economia, né, de um assunto que envolve economia, dinheiro envolve o país como um todo. O que o Brasil ganha, o que vem para o Brasil, o que o governo brasileiro consegue fazer com que a economia aqueça, uma vez que a economia aqueça, traz novos investidores, né? Todo mundo sai ganhando. Por quê? Ganha saúde, ganha educação, ganha segurança, ganha mobilidade urbana, transporte, né? Como um todo, todo mundo sai ganhando. Por quê? Está entrando dinheiro no país, está gerando novos empregos, principalmente se essa união de fato ela for para frente, a área da agricultura, né, o agronegócio do nosso país, ele vai dar um boom. Dando um boom, automaticamente, geração de emprego e renda. Quem é que não quer? Qual é o chefe de Estado que não quer? Abra um pouco a sua mente. Qual é o chefe de Estado que não quer que o seu país cresça e desenvolva, traga dinheiro para dentro, né? Quem é que não quer? É como se fosse um pai de família. Qual é o pai de família que não quer trazer mais dinheiro para dentro de casa? É o mesmo raciocínio, tá bom? Então, assim, a gente precisa entender todos esses detalhes aí. Então, quando eu falo do Mercosul, aqui embaixo, embaixo vocês podem perceber na tela que temos o quê? O Mercosul. O que é o Mercosul, então? Eu falei, é um bloco econômico sul-americano que é composto por 4 países, né? Temos aí Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Também, né, quais são os benefícios? Os benefícios, justamente o que eu falei, o livre, se você quiser ir agora, nesse exato momento, para Portugal, para a Argentina, para o Uruguai, para o Paraguai, você não precisa necessariamente ter um visto, por exemplo, para entrar. Existe uma facilidade de você fazer negócios, no caso, o país como um todo, né? Então, é isso que é o Bloco Econômico Mercosul. Bloco Econômico União Europeia, Bloco Econômico Mercosul. E olha só, para a gente encerrar nosso raciocínio, no ano passado, no ano de 2019, o Brasil, né, o Mercosul, assinou um tratado, né, assinou ali um convênio, vamos dizer assim, vamos tratar de convênio com a União Europeia. Então, assim, tem o Brasil negociando, o Brasil compõe o Mercosul. Mercosul está ali estreitando os laços com a União Europeia. Reino Unido. Então, o Reino Unido está independente. Só que aí existe essa vantagem agora, Brasil ganha tanto no Mercosul e Brasil vai ganhar o Brasil vai ganhar tanto do Mercosul quanto da União do Reino Unido, né? Então, assim, muito bacana. Não vou dizer que é bacana, porque se você for olhar na economia
lá realmente europeia, isso teve um grande rebuliço que não vem ao caso nós discutirmos aqui agora. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu peço, né, vou encerrar o nosso raciocínio, esse bloco. Se você estiver gostando, deixa aqui embaixo os seus comentários dizendo assim, professor, foi legal o bate-papo, professor, o senhor pode tratar de tal assunto? Gente, cada vez que vocês deixam aqui embaixo algum comentário, serve para o nosso crescimento, tá bom? Seja o nosso crescimento enquanto instituição, redação absoluta, seja no seu crescimento também, tá bom? E outra coisa, todas as nossas redes sociais, os nossos canais de comunicação estão aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Eu vou deixar um card aqui em cima com a última aula, né? A aula anterior dessa trilha da redação, da trilha da redação, tá ok? Então, se você perdeu o encontro anterior, tem um card aqui em cima, basta você clicar que você vai ter essa aula aí à sua disposição. Então, um forte abraço, um beijo no coração, nos vemos no próximo vídeo. Não esqueça de curtir e compartilhar, hein?